Música e História. A música percorrendo a história. O Música e História de hoje está relembrando uma grande data para o mundo do rock, que é o mês de agosto, o mês da morte do Elvis Presley, o rei do rock. Para isso, eu trouxe um grande amigo aqui para conversar um pouco sobre o assunto. Edmilson, vulgo Borracha, professor de inglês da Escola Castro Alves e também tem uma banda chamada Black Beatles. Muito bem, meu caro amigo Eduardo, estou aqui para falar um pouquinho de Elvis, apesar de tocar Beatles, e te agradeço, né, e a TTV pela oportunidade. Bom, Edmilson, o Elvis ele modificou toda uma geração, ele modificou a música, a forma de como era cantada, como era dançada até a música. Agora eu pergunto para ti, qual a influência que o Elvis teve na sua pessoa? Bom, cara, com 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a assistir os filmes do Elvis na TV. O meu primo assistia junto, né? E dizia assim, vai começar o filme do Homem da Boca Torta. Né? Aí eu comecei a assistir e, cara, me identifiquei com as músicas, né? Com aquele rock and roll puro, né? Eu acho que quando dizem que o rock tá na alma, né? Eu acho que tá na minha alma também, né? E dali comecei a assistir e desenvolvi o gosto, né? Por esse tipo de música, do rock and roll, né, em si. E... né, fui atrás de um violão e comecei a aprender a tocar as músicas bem, né, simplórias, mas comecei ali já a dar uma partida no quesito Elvis Presley, né. E foi passando o tempo, fui assistindo, fui pegando mais gosto pela coisa, né. Mas só que chegou um dia, caiu a fichinha, né, eu vi que eu não tinha voz para alcançar o dito cujo, né, Elvis Presley, né. O rei do rock. O rei do rock, né. Ainda não era o rei do rock, né, foi considerado mais tarde o rei do rock. Né? Então, isso aí fez um bem muito grande para mim, né? E interessante, né, que apesar de ser rock and roll, tá aliado com sexo, droga, né? Lembra? Sim, sexo, sim. droga e rock and roll. Até o rock and roll sempre teve aliado para mim, mas agora drogas não. Não vou falar do sexo, né? Mas drogas nem pensar, né? E até hoje, na altura dos meus 49 anos, né, ainda cultuo Elvis ainda, apesar de não cantar em shows, né? Eu tenho uma banda própria, né, de Beatles, né, que foi o que deu para mim cantar, né? Também me identifico muito com os Beatles, mas só que o Elvis nunca saiu da minha vida, assim, musical, né? Sempre canto, assim, num momento mais íntimo, em casa, roda de amigos, né? E hoje estou aqui falando um pouco sobre o que foi o Elvis Presley para mim, né? Sim. Foi o impulso inicial para o meu gosto, né? O desenvolvimento na música, né? Não sou um músico famoso, não sou um músico profissional que vive disso, mas é um hobby, né? E adoro isso aí. E por onde ando sempre procuro levar, né? Esse nome do rock and roll, né? Aliado ao Elvis Presley, né? Elvis Aaron Presley. Elvis Aaron Presley. Ex-motorista de caminhão, né? Exatamente. Na realidade o pai dele era motorista de caminhão, né? E ele chegou a trabalhar um pouco, assim, né? na direção, mas o negócio dele era a música mesmo. Ele era envolvido com aqueles negros americanos lá no sul dos Estados Unidos, né? Lá para aquele lado do Tennessee, né? E foi onde ele desenvolveu, né? Mas a raiz dele também vem dos negros. A raiz, sim. Né, do rock vem dos negros. Vem do blue ali, do Chuck Berry, Little Richard, que foram realmente os precursores do rock, né? Nos Estados Unidos ali, né? Naquela época. E o Elvis, né, ouvia muito isso aí. Ele era cantor de igreja, né? Era filho único, né? Cantor de igreja. E foi desenvolvendo, e por ser, né, um país muito voltado assim à religião, né, os Estados Unidos, ele foi construído em cima de religiosidade, né? E o Elvis também, todo domingo estava lá na igreja, com a mãe dele e o pai dele, né? Todo final de semana estava lá na igreja e fazia parte do coral, cantava lá também. E ele, né, não é por acaso, né, que mais tarde, né, quando ele ficou bem famoso, no coral dele tinha aquelas negras, né, cantando, as vozes super, hiper afinadas, né? E dali ele começou a cantar. E ele tinha uma característica muito, muito importante, assim, ele era considerado como um negro branco. Ele era um branco com voz negra. Porque tu vai olhar o rock and roll, vai olhar o blues. O que é o blues? O que é o rock and roll? O blues 4x4, o rock and roll 2x2, é aquele negócio de esse é o blues, né? Blues. Agora acelera o blues pra te ver o que dá. Que é o rock and roll. Que é o rock and roll, né? Isso aí. Então, quer dizer, tudo vem parte daí,
né? A partir desde o Elvis. Não vou te dizer que foi o Elvis quem criou o rock and roll, não. Tem toda uma, né? Tem toda uma massa em volta disso aí, né? Como eu te disse, Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley e os Cometas, Buddy Holly, que morreu no desastre de avião com o Rich Valens. Todos esses caras foram responsáveis pela disseminação do rock and roll nos Estados Unidos, né? E um detalhe muito importante, né, muito interessante, que o Elvis ele fez toda uma carreira, ficou, né, famoso mundialmente, sem nunca ter feito uma turnê fora dos Estados Unidos. O mais longe que ele chegou a ir fora dos Estados Unidos foi no Havaí. O Havaí pertence aos Estados Unidos, né? O mais longe que ele foi. Bom, Borracha, a gente sabe que o Elvis nasceu em 1935, né, dia 8 de janeiro. Mas a carreira dele dizem que começou mesmo em 53, né? Mas de 53 até 77, quando ele faleceu, né, 16 de agosto, ele se casou. Como foi esse casamento? Então, né, cara, o Elvis, né, ele foi pra, né, foi servir nas Forças Armadas Americanas e tal, né? E lá tu sabe que o americano dá um tiro, né, já vira herói, né? E os filmes dele, tanto que ele fez vários filmes, e os filmes não foram muito apreciado pela crítica, não, né? E os filmes dele é tudo baseado em guerrilhas, né? Técnicas né? Táticas de militarismo e tal, né? E ele usou muito, assim, aquela parte da vida dele de exército nos filmes dele, né? E depois ele veio a casar com a Priscila, né? Ele veio a casou com a Priscila, tudo, um casamento, né, luxuoso, como não era ser diferente, né? Um astro como ele, né? E só que depois começou a vir a tribulação, né? Porque a vida do artista é assim, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está lá. Apesar de ser um artista que não saiu fora dos Estados Unidos em turnê, né? Mas ele não parava em casa, ele vivia, né, circulando, fazendo show, né? Vários shows, né? E até não sei precisar agora, de momento, não lembro assim, a quantidade de show que ele fazia, por semana, por mês, por ano, mas eram muitas, né? E acabou casando com a Priscila. Só que, né, no começo tudo é lindo, maravilhoso, depois começam a aparecer os problemas, né? A ausência, né? O rei, para muita gente, já não era mais o rei para ela, né? Ela tentou se aproximar dele, mas ela morando com ele, ela estava mais distante dele do que antes, quando ele estava longe, porque pelo menos ele tinha que ir visitar ela, ele achava um jeito de visitar ela. E tendo a posse, né, se é que para dizer a posse da pessoa, né, casou com ela, sim, esposa dele, né, assim, ó, de repente agora está mais próximo de mim. Não, ele se distanciou mais dela, né? E foi até que teve um fim o casamento deles, né? Tinha um professor de karatê, né, que dava aula para os dois, até se tu prestar bem atenção assim em vários tipos de dança do Elvis, tem uns movimentos de karatê que ele faz, né? A roupa, o próprio traje lembra isso, ele queria roupas assim, folgadas assim da cintura para cima para poder fazer aqueles movimentos, né? E a calça, aquela já era a época, né? Era moda, aquela calça, sim, boca de sino, né? Sim. E era tudo tinha a ver com aquela movimentação, com aquela agilidade dele no palco. Ele era conhecido como Elvis de Pelvis, mas ele já não era tão rápido na dança como ele era antes de ir pro exército, né? Porque ele tem duas vidas, uma vida até o exército e uma vida depois do exército, né? Ele sumiu por um período, né? A vida dele sumiu por causa dessas atribulações com a Priscila, né? Tentou resolver a vida dele e ele voltou, né, aos palcos lá em 73, já voltou já mais, né, a voz mais aveludada, né, já voltou diferente, né, um visual mais marcante, né, roupas pretas até então ele não usava muita roupa preta no show dele, mas ali ele já começou a usar muito mais, né? E aí ele começou a ter uma decadência na vida pessoal dele, né? Não carreira profissional, não carreira musical, cada vez melhor. A voz dele, daquela voz rasgada, estridente, rasgada, né? Ficou uma voz aveludada, com uma voz mais macia. E diga-se de passagem, uma voz linda, né, cara? Que é uma voz, sim, que eu sempre, né? Por isso que eu digo, né? Eu quando comecei a minha carreira, se eu for até que eu posso dizer carreira, né? Eu me inspirei totalmente no Elvis, né? Coisa histórica. Então, Borracha, eu te convido agora já, agradecendo já ao pessoal que está assistindo a gente, que como a internet é algo dinâmico, então nós encerramos por aqui. Because I love you too much, baby. Why
can't you see? Oh, want to do it to me, and it don't believe in what I say. We can go on together, what suspicious minds. What we can be, what dream, what suspicious mind.